da palavra do Senhor alcançar lugares mais distantes, e nós não fomos chamados para ficar guardados, sentados num lugar, só comendo, indo para casa e vivendo como se nada tivesse acontecendo aí fora. Eu não sei como anda especificamente a vida de alguns irmãos aqui, mas eu vou fazer uma pergunta. Quem quiser falar, fala, mas se levantar a mão já vai dar para saber. Quem aqui percebeu que desde que chegou na igreja teve a sua vida virada para o bem e depois parece que tudo virou o contrário? Legal, olha que tremendo que é isso aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês, por que eu estou perguntando isso aqui. Nós vamos conversando lá em Hebreus. Abre comigo lá em Hebreus, porque o Senhor tem algumas coisas para falar para nós. Nós já comentamos a respeito disso algumas vezes, mas muitas vezes a gente se esquece e acaba que, por causa da nossa imaturidade espiritual, a gente não discerne o que Deus está fazendo. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 18. E em cima dessa pergunta, Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 12. 12, a partir do verso 18. E a gente vai começar a entender o porquê que algumas coisas acontecem e aparentemente a gente não tem a resposta e por que é necessário que aconteça. Então, assim, existe o porquê aconteceu e o porquê é necessário. E é isso que o Senhor vai trazer para nós hoje. Tá? Então, assim, o que o Senhor quer trazer para nós hoje é o consolo. O Espírito do Senhor, ele vem nos consolar. Ele vem nos guiar à verdade. Ele vem nos dar as mãos. Todas as vezes que ele fala conosco, ele vem dar para nós o seu suporte, o seu auxílio. Porque nós, quando falamos, nós informamos, nós transmitimos informação. Mas Deus, quando ele fala, ele faz. Então, se é Deus quem está falando, ele está fazendo. Ainda que você, talvez, imediatamente não compreenda o que está acontecendo, Deus, ele faz no Espírito. Porque ele é Espírito. Então, para Deus, as coisas começam nele, e ele é Espírito. Então, no plano do Espírito, se iniciam todas as coisas na nossa vida. Depois, elas manifestam. Amém. Então, o que isso significa? Que o que está dentro de mim, oculto, uma hora vai aparecer, seja bom ou seja mal. Ninguém esconde uma cidade edificada. E Jesus chega a dizer que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Então, é em cima desse contexto que nós vamos entender. Tá? Então, Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 18, fala para nós assim: ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e aos sons de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Então, olha aí, aleluia. Glória Então, a Deus. assim, a gente vai ouvindo essas coisas e às vezes lê, porque a carne é assim. Ela começa a ler as coisas e ela não entende, ela passa reto. Ela não quer continuar.
Ela não se entrega a uma reflexão do que está escrito. Ah, não estou entendendo nada, vou continuar, vou ver se eu entendo uma coisa para frente. E aí quando entende nada, existe. Né? A nossa carne ela é assim. Ela é dessa forma programada, porque as coisas que a carne tem são movidas por desejos. E esses desejos, eles são, como é que fala? Geralmente impetuosos. O que é isso? Eles não dão para nós o domínio sobre eles. Muito pelo contrário, são eles que subjugam a gente. E Jesus, quando ele está falando para nós aqui, quando eu digo Jesus, eu digo a palavra de Deus, quando ela fala que nós nós chegamos à cidade do Deus vivo, né? Quando você vai vendo aqui, olha o verso 22 comigo aqui, ó. Mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, para aí. Você pode ver que ele está falando do reino espiritual aqui. Porque a gente não está vendo essas pessoas e esses seres à nossa volta. Então, ele está falando de uma condição espiritual aqui. Então, o meio de você chegar nesse lugar é pelo Espírito. Amém. Então, ele está falando do homem espiritual que se achegou aqui. Então, entendendo esse princípio, essa localização, ela é totalmente espiritual. Amém? Amém. Então, agora volta para o verso 18, para a gente começar a entender desde trás. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais, que todos quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Então, olha que interessante. Você sabe o que está sendo dito aqui? Aqui, ele está separando dois montes. Esse é Sião, o de baixo, que nós lemos do Espírito. O anterior é o Monte Sinai. Tony, eu não estou entendendo. Mas vou mostrar. Volta para Êxodo. Não perde aqui, Hebreus, tá? Que nós vamos voltar para conversar daqui a pouco. Vai lá comigo para Êxodo, capítulo 19. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Todos acharam? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo... Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 5. Vocês acharam? Êxodo 19, verso 5. Diz assim, ó. Aqui é Moisés, tá? Deus falando com Moisés, no Monte Sinai, olha só. Agora, pois, se diligentemente, o Senhor falando, ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus está falando com Moisés para que ele dissesse para Moisés, aliás, para que Moisés dissesse ao povo essas palavras. Guardardes a minha aliança. Mas se você for olhar, a aliança da lei só vem no capítulo 20. Nós estamos no 19. Então, que aliança é essa? É a aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. É a aliança da fé. É a aliança de uma promessa do qual viria o resgatador que abençoaria todas as famílias da terra. Então essa é a bênção e a aliança que Deus queria que o povo de Israel entrasse. Me próprio mais um pouquinho, Tony, verso 5 de novo. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Você vê que ele não falou de mandamento, ele falou de aliança. É ouvir a voz e guardar a aliança. É crer que eu farei. Vocês só precisam ouvir e guardar o que eu disse. Glória a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, é o que o Senhor está falando aqui. E ele disse o quê? Se você fizer isso aqui, o que vai acontecer? Você será, né, sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, olha só. 1 Pedro 2, verso 9. Você lembra o que ele fala? Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então Deus sempre quis que Israel fosse assim. Sempre quis que fosse um reino de sacerdotes. O que é sacerdote? É aquele que tem vida de comunhão com Deus. O sacerdote, ele ouve Deus e ele traz para o homem. Ouve Deus e traz para o homem. Aí ele ouve o homem que leva para Deus. É assim. Ele é um intercessor. Ele é alguém que torna Deus conhecido aos homens. Este é o sacerdote. Amém? Amém. Então, o que é um sacerdote sem vida de oração?
Não é ninguém. Porque ele não é sacerdote. O sacerdote, ele é intrinsecamente ligado à comunhão. E é o que Deus nos pede, comunhão. Ouvides a voz. Como você vai ouvir a voz se não tem comunhão? Vocês já repararam como é que a maioria de nós é? Vamos tirar um tempo de oração. Vou entrar lá no meu quarto. Aí Deus abençoa fulano, abençoa o ciclano, não sei o que, terminou o nome de Jesus, amém. Rapa fora. Ninguém para. Tipo, despeja lá tudo que tem. Deus, obrigado, amém, e sai fora. Imagina você com o seu marido, com sua esposa, com o que quer que seja. Amor, te amo, assim, assado, falando, não sei isso aqui. Aí, tá, eu te adoro, não sei o que, tchau. Você não espera a pessoa falar nada. Quem é que aguenta um relacionamento desse? Deus aguenta. Mas a questão é que Ele não quer isso de nós. Ele quer nos ensinar a importância da comunhão e a maneira como a aliança é guardada através da comunhão. Amém. Então, onde está a nossa falha? Está em que nós somos nascidos de novo e temos a mesma mentalidade de como se não tivesse nascido. Então, novas criaturas com mente velha. Isso não funciona no reino de Deus. Isso não dá para mim e para você a condição de desfrutar o que é nosso por herança e testamento. Não dá. Então pode chorar, pode reclamar, porque Jesus disse uma coisa só para a carne tem que morrer. João 6, não precisa abrir, eu vou ler para vocês aqui. Em João capítulo 6, eu não sei qual dos versos, se é o verso 60 ou 61. Não precisa abrir não, pode estar aí. Ó, João 6, 60 e 61 diz assim, não, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então a carne serve para nada. Tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tudo que a vida te ensinou, tudo que seus avós disseram, sua tradição, os livros que você leu, não vale nada. É o que Jesus está falando aqui. O Espírito é o que vivifica. Amém. Então, mas eu fazia assim, o fulano fazia assim, o fulano... Não é fulano, você agora é filho de Deus e o seu referencial é o próprio Jesus. Não tem outro fulano, não tem meu jeito. Mas para o fulano deu certo assim, para você não é a mesma coisa, porque você não é a mesma pessoa. Deus não tem um protocolo para cada um. Deus tem comunhão porque Ele é Deus de diversidade. Amém. O que funciona para a minha vida, porque eu ouvi Deus, não vai funcionar para a vida de vocês em termos de instrução. Porque o processo é outro. Deus criou indivíduos, filhos, para serem educados, para cumprir um propósito. A minha vida tem um propósito, a do João tem outro, da Camila tem outro, da Graça. Cada um tem o seu propósito e as instruções, elas edificam o corpo, mas só vão dar um norte para a minha vida e para a sua quando eu ouvir a voz pessoalmente dele. Amém. Então, o fulano deu um conselho, é bom, mas não substitui você ouvir a voz de Deus. Porque todas as vezes que você escuta um homem ou uma mulher de Deus e você faz aquilo de errado, a sua culpa vai direto nele. Quando você deveria ter que ouvir Deus. Porque Ele é seu Pai. Amém. Amém. É por isso que aqui não tem ninguém para guiar a vida de ninguém. Tem assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Qual é o papel do pai espiritual, do pastor? Fulano, a direita é assim, a esquerda é assado. Mas eu quero isso aqui. O pai, ele mostra o caminho, o filho escolhe. A questão é, se Deus não me impede, ou impede você de fazer as burradas que a gente faz, por que o pastor vai impedir? Por que alguém vai impedir? Vocês estão entendendo? Porque tudo, tem coisas que nós aprendemos de ouvir, tem coisas que é só na prática. Você vai lá, aguenta o trânsito que você fez, aí Deus vai lá te buscar, te restaura e te traz de volta. Amém. Com Deus é assim. Então, Ele não está preocupado, vamos dizer assim, se você vai ou não vai se dar bem no que você faz. A única coisa que Deus quer é não pare de orar. Amém. Amém. Porque para tudo, queridos, tem socorro de Deus. Tudo que você puder imaginar. Glória a Deus. Aleluia. Então, o fato é, se você morrer, nossa, eu morri. Agora não tem mais jeito, então tem sim. Se você morreu antes da hora e você morreu acreditando que foi algo que Deus mandou, Ele te levanta de lá. Você não vai agora. Agora, por que tem muita gente que morre antes da hora? Por que tem gente que fica doente e não fica? Primeiro, fora do propósito. Deus sustenta o que Ele dá a palavra para sustentar. O que eu tomo iniciativa é responsabilidade minha, ainda que eu seja nascido de novo. Então Deus só sustenta o que Ele fala. Deus é com a verdade. E a verdade é a palavra dEle. Sem uma palavra, todos nós somos totalmente responsáveis pelas escolhas e as consequências das coisas.
Todos. Agora, quando nós damos ouvidos e crédito e deixamos as coisas acontecerem conforme Ele nos instrui, Ele se torna responsável por nós. Aí, meu querido, você pode perder o que for, que Ele te traz milhões de vezes mais, porque Ele é o Deus que sustenta a palavra dele. Amém. Glória a Deus. Então, quando eu e você damos a nossa palavra, a gente esquiva do caminho. Por quê? Porque a gente é forçado a fazer alguma coisa, às vezes não consegue cumprir o que fala. A gente não tem esse poder. Até certo ponto dá, mas depois não dá mais. Então, quando eu e você projetamos a expectativa nos homens, a frustração é enorme. Por quê? Porque o homem é culpado? Não, porque nós colocamos sobre eles algo que eles não têm condição de suprir. Ninguém é responsável pela sua felicidade. Ninguém. Nem o pastor, nem o primo, nem o pai, nem o marido, nem a mulher, nem o filho, nem o cachorro. Ninguém. Jesus é a fonte. Você vai, busca, Ele te dá, te preenche de amor, te sarando. E você vai demandar menos dos próximos. Amém. Menos. Quanto mais cheio você for, menos crítica você tem. Mais amor você expressa. Porque você, na sua natureza espiritual, você é amor. Você nasceu do amor. Amém. Deus é amor. Agora, o que você não tem é uma mente que reconhece essa realidade. Então, por isso, você odeia, você xinga, você quer matar, você quer bater, você quer reclamar. É por isso. Você está me condenando, Antônio? Não, estou te falando uma coisa que você não percebe. Está com o açougue tão lotado de carne que não percebe. Está o friboi lá. É por isso que estão processando aí o cara lá na brincadeira, nada a ver. Mas é só para vocês entenderem. Que a ideia é que a carne atrapalha, queridos. A oração é o que vai levar você à comunhão e à mortificação da sua carne. Romanos 8, lembra? Verso 12. Se quiserdes viver segundo a carne, caminhais, ou seja, vocês vão em direção à morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, o Espírito cresce, a carne é consumida. Certamente vivereis. Então, sem edificação pessoal, sem oração em línguas e meditação na palavra, esquece. Esquece. O salmista chega a falar assim, Salmo 90, acho que o verso 12 ou 13, fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. O que é contar os dias? É você perceber que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 anos na presença dos homens. É você saber que o maior investimento que você tem na sua vida é o seu homem espiritual. Amém. Porque é com ele que você serve a igreja, é com ele que você sustenta o seu casamento, é com ele que você se prospera nas finanças, é com ele que você alcança o propósito de Deus. Amém. Então, se o homem carnal continua vivo, como assim, então tem que me matar agora? Não, querido, você tem que estar numa vida de oração. Você está me dando um esporro? Não, estou te avisando que se você demorar muito, vai tardar o que você quer. Porque Deus, ainda que Ele não esteja preocupado em saciar vontades, por quê? Porque já está tudo saciado, querido. O seu espírito, ele tem tudo. É o mesmo Espírito de Deus. Deus colocou tudo que é dele numa semente em você. Essa semente, se ela crescer, ela vai te mostrar o que ela é. Mas se ela não crescer, você vai achar que você não tem nada. Você vai ser um bilionário, trilionário com mente de pobre. Porque não sabe o que tem. Mesma coisa, pega aí mesma coisa não tem nem comparação, mas só para você ter uma noção. Imagina que o Bill Gates escreve um testamento no nome do Betão. Eu vou deixar minha herança pro Betão. Eu recebo Betão. essa palavra. Isso, olha lá. Recebe essa palavra. Deixou lá. Bilhões, sei lá, 20 bilhões de dólares, está lá. Mas o que acontece? Ele deixou em inglês, o Betão não entende inglês, mas como chegou a carta para ele, ele foi lá e fez um quadro. Nossa, o Bill Gates mandou um quadro, colocou lá no quarto dele e continuou trabalhando. Aí chega o Betão faz amizade com um cara lá da Embraer lá. O cara fala inglês, é o João. Pronto. Aí conheceu o João vai lá na casa do Betão lá. Aí chega lá, nossa, que quadro bonito, Betão. Já viu isso aqui? Ah, já, isso aqui foi o Bill Gates que me deu, deixa eu ver uma coisa. Ele vai ler lá, falando. E olha pro Betão e fala, Betão, por que você está nessa vida? Por que você está nessa pobreza toda aí? Ué, por quê? Porque eu estou trabalhando, eu sou esforçado, velho. Olha aqui o testamento para você, que você é bilionário, cara. O Bill Gates deixou tudo para você e você não foi buscar ainda? Aí o Betão fazer o quê? Meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso. Quantos anos não passou que ele perdeu, se esforçando, sem saber que tinha? É essa a realidade que precisa entrar na sua mente. Você tem. Você Amém. tem. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Agora, por que não recebe? Porque Deus não vai dar para sua carne, queridos. Vinho novo, odre novo. Vinho velho, em odre velho.
Então, assim, o que é o vinho novo? Vinho novo fala da nova aliança, a alegria do Senhor, o fruto do Espírito, fala de você ser uma nova criatura. E isso é o odre novo. O vinho novo fala que Deus derrama sobre o odre novo. Então, o odre novo fala da nova criatura. O vinho novo fala da herança, fala de tudo que você tem em Cristo Jesus e que, por causa do odre novo, tem sustentação, não perde. Amém. Então, se você quer coisas novas, pensando como você pensava, não encaixa. Porque se Deus te der, você perde, vai frustrar mais ainda. Porque não tem conexão. É a mesma coisa que é cumprimentar alguém, um te dá a mão assim, o outro te dá a mão assim. O certo é a mão encaixada do mesmo lado. Então não vai pegar. Então ou você fica, Deus me manda as coisas, você vai receber assim? Você recebe assim. Velha criatura, nova criatura. Estão entendendo? Amém. Amém. Então vamos fazer melhor, né? Deus, manda as coisas, você faz assim. Para receber. Mas Deus está caindo no chão, é lógico, está com a mão para trás. Está pensando o contrário. Você está achando que Deus está aqui, na carne, mas Deus está no Espírito. Deus é Espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vamos voltar lá. Êxodo 19, verso 6. Agora. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Êxodo, hein? Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles essas palavras que o Senhor havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz. Tudo que o Senhor falou, faremos. Agora olha que interessante. Moisés não falou para todo o povo. Ele falou para os anciãos, que teoricamente seriam os maduros. Porque são os mais velhos. Ancião, ele remete à maturidade. Por exemplo, você vai pedir um conselho para uma criança de 5 anos. Se você tiver que pedir um conselho, quanto mais velha a pessoa que puder estar lá para conversar com você, teoricamente, mais sabedoria. Então Deus falou com Moisés foi falar com os anciãos. E o que os anciãos, representando o povo, disseram? Tudo que o Senhor falou, faremos. Então, a conotação aqui é de que nós vamos fazer o que Deus quer. Mas parece bom num primeiro momento. Poxa, Deus falou, nós vamos fazer. Mas não é aqui a ideia, quando você vai estudar o original, não é essa a ideia que está passando. Passa uma ideia de arrogância. Deus falou que queria que eles ouvissem a voz e guardassem a aliança. Não falou para eles fazerem nada. Mas eles queriam fazer algo como que quem merecesse de Deus o que ele fosse fazer. E Deus só libertou eles do Egito, nos contextos para trás, porque lembrou-se da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Eles não fizeram nada para serem libertados do Egito. Eles não fizeram nada para que Deus os abençoasse, dessem grandes sinais diante de Faraó. Eles não fizeram nada. Deus lembrou-se da aliança com Abraão. Aí de repente que saíram do Egito, agora eles querem fazer as coisas para merecer de Deus o que ele tinha feito sem mérito deles. Estão entendendo o que aconteceu aqui? Uhum. Então agora olha o verso 9. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creio sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, quando você vê aqui, eis que virei numa nuvem negra, escura, né? Para que o povo ouça quando eu falar contigo. Então, Deus queria falar com o povo, e por causa da resposta do povo, Deus falou assim: eu vou falar com você agora. Eu vou falar contigo, o pessoal vai crer em você. Então, Deus desviou dele, porque eles quiseram outra coisa, a aliança. Colocou nas costas de Moisés. Falou, então, já que o povo quer fazer, então eu vou falar com você e você falar para eles. Eu não quero conversa com aquele povo. Vocês estão entendendo aqui? Uhum. Porque Deus queria que eu ouvisse. Então, vós me sereis reino de sacerdotes. Agora Deus está falando, eu vou falar com você. Porque Moisés teve o coração de ouvir Deus e trazer. O povo não quis ouvir Deus, quis como é que fala? Fazer da sua forma. Justo. Só fala pra gente. Você só fala que ele quiser, nós vamos fazer. Tipo, não vamos para comunhão. Eles quiseram cortar o caminho. Então, como eles falaram que querem da outra forma, que não foi o que Deus disse, o Senhor veio na nuvem escura. Nuvem escura é bom sinal? Quando você olha para o céu, nossa, a nuvem está escura, que beleza. Você fica feliz? Não. A bênção. Né? Então, Deus desceu com esse tipo de nuvem. E aí, quando você continua aqui, ó, verso 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista do olho de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Então olha que coisa, Deus queria comunhão com todo mundo se guardasse a aliança.
como eles quiseram fazer do jeito deles, o que é isso? Justiça própria, é arrogância. Hoje, no português claro, religiosidade. O que é religiosidade? É a minha carne achando que pode agradar a Deus. Sou eu sendo o que eu era, achando que sou bom para Deus o suficiente. É isso aqui. Então, Deus queria se aproximar deles, se eles ouvissem a voz, e eles seriam um reino de sacerdotes. Agora Deus falou assim, quem chegar perto do monte vai morrer. Vocês acham que Deus estava gostando do que eles estavam falando? Mas ainda que Deus desaprovasse, Deus deu para eles o que eles pediam. Então você vê, Deus ele faz o possível e vamos dizer assim, o impossível para você voluntariamente aceitar a proposta dele. Quando você não aceita, Deus fala, então tá bom. Você quer assim? Então vai ser assim. Só que olha como é que funciona. Aí ele abre. Olha o verso 13. Mão nenhuma tocará neste monte, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram suas vestes. E disse ao povo, estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial e estremeceu. Então você imagina, você vê um monte fumegante, e está lá o trovão, o raio, a nuvem escura, um negócio tremendo. E como você vai achar que um Deus desse ama você? O povo tremeu. É lógico que treme. Por que tremeu? Porque fizeram a escolha errada. Então assim, não adianta querer que Deus respalde as minhas decisões segundo a carne. Deus não vai respaldar. Quando eu estou na carne, o Deus que eu vejo é esse. É um Deus que não me ama, é um Deus que não se importa comigo, é um Deus que me faz ter medo dele. Porque eu nunca me acho qualificado. É isso aqui que está falando aqui. Então a minha carne, quando ela vê Deus assim. Estão entendendo? Então nunca uma pessoa na carne consegue aproximar-se de Deus voluntariamente. O que é necessário? Um quebrantamento. E o quebrantamento vem do quê? Da expressão do amor dos filhos de Deus. Amém. Então, conforme você ama uma pessoa que só fere, daqui a pouco o amor de Deus fica liberado na sua expressão de amor. Porque o amor ele vai ter pancada. O amor não é aquele que diz eu te amo e está tudo bem. Está no número de vezes que você perdoa, está no número de vezes que você aceita dar a segunda milha, que você não exige, mas que você supre, porque isso é a graça. Amém. Mas Tony, como que eu vou fazer isso? Edificando a sua fé. Você é a criatura, o ser que se expressa assim, mas você ainda não tem a consciência. Então Deus quer ajustar aqui em você para que a sua alma seja alinhada junto com a sua mente e você simplesmente manifeste esse comportamento. Você vai ver que no decorrer da sua edificação, você vai começar a se pegar fazendo coisas que você nunca faria antes, sem pensar. Por exemplo, você reage em amor, você fala, meu Deus, antes eu dava o mundo no cara fulano, agora eu estou aqui querendo dar um abraço nele. Tipo, não fiquei ofendido. Você vai se pegar assim. Amém. Isso acontece. Isso acontece. Então, assim, o que nós hoje não temos é o desejo suficiente para isso. E eu costumo usar o termo do trabalho. A gente trabalha 10, 12, 14 horas por dia. Mas para orar meia hora não tem tempo, cansado. Se Deus te contratasse para você trabalhar, o seu trabalho é orar. Ah, Deus! Ó vida! Não consigo, Deus! Mas trabalhar, ela ficar sentado, reclamando, o tempo inteiro, consegue ficar. Então, é para você ver como nós somos. E Deus, Ele nos amou assim. Ele não está pedindo para você mudar, Ele está pedindo para você orar. Porque Ele que te muda. Glória a Deus. Amém. Entendeu? Não é responsabilidade sua. Ah, não, mas como, Antônio? Eu preciso mudar. Então, você começa no seu sacerdócio. E Ele vai te instruir. Aí você faz. Se Ele não falar, você só ora. É só oração. Só oração. Mas Deus está demorando. Então, ora mais. Ele tem a eternidade inteira. Você não. Você tem essa geração para você descobrir quem você é, quem Ele é e funcionar no propósito. Amém. Você só tem essa. Depois vem só o galardão. Então, assim, lógico, se nasceu de novo, senão é inferno. Mas aqui, graças a Deus, todo mundo nasceu de novo. Amém. Amém. Glória a Deu Deus. mesmo. Então, assim, vigia sua boca. Vigia sua boca. Porque a vida e a morte estão em poder da língua. Se você ama a sua boca, se você toma cuidado com o que você fala, você come do fruto do que você fala. Se você falar, estou doente, estou com problema, é doença, é morte, é desgraça, estou pobre, vou morrer, não tem jeito, não vai ter medo.
E não adianta vir falar para orar que não é a oração que resolve, é a mudança de mente. Deus está tirando a chupeta da minha boca e da sua e dando uma espada. Fala, agora você vai caminhar como Glória a Deus. um guerreiro. Para de reclamar da sua vida. Deus já te deu tudo. A igreja tem que amadurecer. Ela amadurece no fogo. Por isso eu perguntei, quem está passando aqui sentiu que deu aquela, tipo, achei alguma coisa, mas daqui a pouco parece o negócio começou a desmoronar. Isso aqui é a presença de Deus vindo. Amém. A nossa vida de oração, a nossa igreja, ela está atraindo a presença de Deus. Lembra do sonho da Duda? Não sei se vocês lembram. Então assim, o Senhor veio e o Senhor está conosco e habita em nós. Glória a Deus. Então entenda, é isso que faz as coisas que estão fundamentadas na carne cair. Bate o pé no chão, dando glória a Deus. Olha o olhão do irmão, fica desse tamanho. Então vamos continuar aqui, ó. Verso agora 18. Não, verso 17, ó. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E ao clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então olha para você ver, Moisés ouvia a voz de Deus, o povo ouvia o trovão. Então quem está em comunhão, escuta a voz. Quem está lá fora só escuta o trovão. O trovão causa o quê? Causa medo. Estou cansado de ver um monte de gente aí fora. Ah, não pode chover, chover debaixo da mesa. Pois um monte. Assim. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa saber. Então agora volta para Hebreus lá. Lá onde a gente estava. Hebreus capítulo 12, perdão. Agora nós vamos lá para o verso 21. Todos acharam? Sim. Hebreus 12, 21. Na verdade, então eu vou pegar o 20 só para vocês verem que está no contexto. Eu só fui ler de onde o autor de Hebreus tirou isso. Ó. 20. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, está apedrejado. Então o contexto do apedrejamento era justamente esse. O povo escolheu errado. O povo escolheu a lei. O povo escolheu fazer do seu jeito. O povo escolheu se justificar diante de Deus. Em Cristo Jesus, nós temos a justiça de quem foi o justo e o justificador. Jesus é aquele que foi e venceu e ele nos deu a vitória dele. Amém. Então ele é justo por quê? Porque ele é perfeito e não errou. E justificador por quê? Porque quando você crê, a justiça vai para você. Amém. Ele foi um respaldo, ele é um respaldo tão poderoso que você não perde esse respaldo. Então você sempre é a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus, desde que tenha nascido de novo. Essa é a demanda para entrar no reino dos céus. Amém? Amém. 21. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado aonde? Ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Então olha só que interessante. Agora ele está mudando a direção, mudando o monte. Moisés fala do Monte Sinai, o monte da lei. Sião aqui é o monte da graça, é o monte de toda essa assembleia aqui. Olha só, 22. Mas tem chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de nova aliança. Então para. Agora você chegou numa dimensão espiritual. Você saiu da carne. Você saiu da demanda de Deus. Você está agora no reino do Espírito. Você não está vendo, mas você está. A palavra de Deus te levou para um outro monte. Quando você nasceu de novo, você adentrou nesse monte. Monte Sião, monte da graça, monte da bondade de Deus. O monte onde você está com Jesus. Você está com toda a galera que morreu e foi salva. Então, mas sim. Os justos, os anjos, a igreja, Jesus Cristo. Todo mundo está lá, torcendo por você. Amém. Todo mundo. Tá lá, agora vai, o irmão vai orar, vai nada. Aí vai quebrar a cara lá. Então, de novo. O pessoal torce, a igreja torce. A igreja, ela é espiritual, ela não é isso aqui. Isso aqui é a nossa reunião no reino físico. Mas no reino do Espírito, o nosso Espírito está junto. Jesus passeia aqui, ó. Amém. Passeia, você está cheio de anjos aqui. Glória a cheio. Amém. Então, nós estamos aqui e respaldados pelo reino dos céus, porque a palavra de Cristo é pregada. Então, Ele guarda nós lá e nós estamos aqui, nos nutrindo. Amém? Amém. Então, continua comigo aqui, o verso 24. E a Jesus, mediador de nova aliança. Então, olha só, não é mais aquela aliança para você ter medo. É a aliança agora para você receber de Cristo. Porque ao sangue da aspersão que fala coisas superiores a que fala o sangue do próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem é que fala no Monte Sião? Cristo.
Quando ele começa, em Hebreus, ele fala assim, abre aí comigo, Hebreus 1, versículo 1 e 2 e 3. Olha só. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, ou seja, nesse tempo de nova aliança, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, quem fala agora é Jesus. Você ouve agora é a voz de Jesus. Amém. Estão ouvindo? Então, ainda um outro parênteses, antes da gente continuar aqui, vai comigo para Mateus 17. Mateus capítulo 17. A partir do verso 1. Aí fala assim, ó, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago, João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa, olha que diferença, enquanto era com Moisés era uma nuvem escura. Era uma nuvem de trevas, de ira. Agora não, quando ele estava em Cristo, que a face de Cristo resplandeceu e as vestes também, o que apareceu foi uma veste luminosa, uma nuvem luminosa, e os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, a voz, olha a voz aqui. Então, lá no Sinai, Deus queria que ouvissem a voz antes de vir os mandamentos. Mas não quiseram, então houve os mandamentos. Aí agora, no meio da nuvem luminosa, a voz. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quem estava com ele? Moisés e Elias, a lei e os profetas. Então, ainda que vocês estejam diante da lei e dos profetas, ouçam meu filho. Amém. Agora eu falo por intermédio dele. Amém. Vocês estão ouvindo Glória a dele? Deus. Amém. Então, Amém. quem vai te nortear agora não é a lei de Deus, é a graça do Senhor na sua vida. Amém. E a graça é o que? É um suprimento. É a sua nova criatura que vem, você se edifica e ele te enche do amor de Deus. Ele restaura você por dentro para que tudo isso aqui seja natural na sua vida. Porque enquanto é um fardo, enquanto é difícil, é sinal de que é a sua carne tentando reproduzir um comportamento. Mas quando Deus te dá uma palavra, você vai obedecer e cada obediência sua mortifica a sua carne, 2, 3, daqui a pouquinho a carne morreu. Aí Deus conseguiu substituir em você o pensamento errado que impedia você de amar o próximo. É. Quando Deus substitui esse pensamento, aquilo fica marcado em você. Você não perde mais isso. Glória a Deus. Então você vai se expressar naturalmente. Não vai mais ser difícil amar o seu irmão. E quando eu digo amar o seu irmão, não estou falando só os de perto, não, nem aquele que é de sangue. Eu falo aqueles que andam conosco. Porque nós não sabemos todos os que serão salvos, e nem os que de fato são. O que vai testemunhar na minha vida e na sua, da nossa salvação, é o fruto. E o fruto, ele é o quê? Alegria, amor, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? Esses frutos que citam em Gálatas. Então isso precisa aparecer na minha vida. Se eu tenho comunhão com Jesus, eu preciso ser transformado por dentro, porque aonde ele passa, transforma tudo. Amém. Aonde ele mora, se Deus te levar para o deserto e falar, você vai morar no deserto, só pode ter certeza que vai florescer e vai nascer um manancial lá. Amém. Glória a Deus. Porque Deus faz isso através da sua vida. Ele faz em você e depois para fora. Se não fez em você, não espere que Deus vai fazer primeiro fora, que Deus não tem esse norte. Primeiro você, Ele quer você primeiro. Depois o resto é consequência de você mudar. Amém. Pessoas diferentes, coisas diferentes. Pessoas iguais, coisas iguais. Amém, igreja? Amém. Então, verso 6. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então, olha só, eles ouviram a voz de Deus e tiveram medo, porque estava na carne. Aí Jesus, que é a graça em pessoa, chegou e ergueu eles do medo. Falou, não tenham medo. Então, a graça, ela vem levantar você. Ela vem fazer você olhar para Jesus. Ela vem tirar você de lá de baixo, onde você está prostrado, para te erguer. Então eu vou ler de novo aqui, ó.
Aproximando-se deles, tocou-lhes, dizendo, erguei-vos e não temais, ou seja, não precisa ter medo. Então eles, levantando os olhos, ergueram e a ninguém viram senão Jesus. Ou seja, desapareceram as leis dos profetas. Não estou anulando a importância, entenda. Mas agora o foco é nele. Porque se você mirar na lei ou mirar nos profetas, você desqualifica a graça. Então não é a lei e nem os profetas, é o Filho. Olha para o Filho. Amém? Amém. Volta para Hebreus para nós fechar então. Estão comigo já? Sim. Então o verso agora 25. Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus os adverte. Então está falando de Cristo. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, Amém. retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, está aqui o desfecho de tudo. Você não está mais no Sinai, você está em Sião. E em Sião, quem fala é o Filho. No Sinai, quem fala é Moisés e os profetas. Amém, igreja? Amém. Então, se você continua ouvindo demandas, faça, 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 você está no Sinai. Se você continua acreditando que são as demandas, o que é demanda? Exigências a respeito da sua carne para que sejam feitas. Se Deus não mudar o seu íntimo, qualquer coisa que você fizer, ainda que proceda da palavra, é carne. Porque Deus nos chama, conforme fala em Romanos 1, verso 9, para a obediência por fé. O que é fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se Deus não falar com você, não tem obediência por fé. Está entendendo? Mas então eu vou ficar sem fazer nada? Não, você vai só orar. Ah, mas está vendo como é que a carne é? A carne quer fazer. E Deus quer que você pare e descanse. Como começa o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, tudo me faltará? Não, nada me faltará. Mas o que acontece depois? Tu me fazes repousar em paz verdejantes. Repousar, descanso, né? Leva-me junto às águas de descanso, descanso de novo. Ah, mas agora eu quero fazer. Refrigera a minha alma, refrigério. Então, só para começar, ali são 3 tempos de descanso. Você descansa, descansa, descansa. Você descansa, descansa, agora você descansa. Descanso para descansar. Aí, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Né? Depois vem o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então quem anda é você pelo vale da sombra da morte. Por quê? Depois de um descanso, agora é hora de morrer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo. Então a questão é que quando o negócio está caindo lá fora, é porque Deus está com você e Ele está o quê? Te preparando para a maturidade. Por quê? Porque o próximo verso é o quê? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O que é isso? Comunhão íntima. Você era uma ovelha, agora você é filho, você senta na mesa com o pai. Amém. Amém. Mas primeiro morre. Não tem mesa com o pai se não morrer, não. Se ficar vivo, o que é morrer, Tony? É literalmente essas coisas que em você te controlam ainda. Eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, isso tem que morrer. Porque você foi recriado no espírito para governar as emoções. Para governar a si mesmo. E isso chama-se domínio próprio. O mundo está caindo, você está inteiro. Amém. Amém. Agora, se o mundo está caindo e você cai junto, é porque ainda é carne que está sustentando o seu mundo. Então o fogo fica até queimar toda a carne. E agora olha só, continua comigo aqui. No Hebreus 12, no verso 27, olha só. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas. Então, o que é remoção de coisas abaladas? É aquilo que você construiu segundo a carne, que é abalável pela palavra de Deus. O que Deus fala, Ele consome a carne. No final, você vai ver que Ele fala que Deus é fogo consumidor. Então, essas coisas que são abaladas, elas são queimadas pelo fogo consumidor de Deus. Então, tudo que você gerou segundo a sua carne, segundo a emoção errada que você tinha, eu vou fazer isso porque eu tenho medo daquilo acontecer. Eu vou fazer isso aqui porque se eu fizer, o fulano faz isso para mim.
Tudo que é motivação egoísta. Ah, eu vou fazer isso porque senão eu tenho medo, sei lá, qualquer que seja emoção que seja doente, que seja sem o fundamento da restauração da graça na sua vida. Isso cai quando Jesus vem. Porque ele é fogo consumidor. Então Deus não habita na carne, ele habita no espírito. Só que você já se comportou tanto segundo a motivação errada, que cada comportamento mediante a motivação errada, mediante a voz errada, porque a motivação errada, ela começa da voz errada. Se Deus falou com você e você faz, é perfeito. Se não foi Deus quem falou, é carne ou é o diabo. Então você começa a reproduzir aquele comportamento. E você vai construir um prédio. Cada vez que você faz, é um prédio que cresce. Aquilo se torna uma habitação. Um prédio, uma maquete, imagina. Aquela habitação, se ela não veio de ouvir a voz de Deus, quem habita ali é o diabo. Aí o que é essa habitação? É uma cadeia de pensamento pronta para ser ativada a qualquer momento. Então ele preparou sua mente. Agora, quando alguma coisa lá fora acontece, ele manipula a circunstância porque ele tem em você uma porta. Essa habitação dá para ele a condição de agir segundo isso. Exemplo, Jó disse o quê? Aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Então, quando você concentra o medo na sua mente, você está abrindo uma porta. E esse pensamento que você fez é por onde ele passa. Você está aqui, você está deixando ele passar, porque você está pensando ali. O poder nosso está na mente. Por isso que Paulo manda nós renovarmos a mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Se a minha mente e a sua não mudar, o diabo deita e rola. E não tem Deus que possa resolver o problema. Porque Deus não age na carne, ele age no espírito. Ele te deu o espírito, te deu a palavra, te deu tudo que você precisa e você agora é filho, ele te comprou. Mas se você não for para o sacerdócio, você é presa fácil. E eu sou, vocês estão entendendo? Então assim, não tem saída. Eu posso sair daqui, não, eu vou orar. Mas se o diabo vier roubar a palavra de mim, como que eu sei que ele roubou? Daqui a pouco eu desanimei. Tipo, você sai daqui, nossa, hoje eu vou buscar Deus, eu vou arregaçar agora. Minha vida muda. Aí amanhã amanhece com a tromba assim. O diabo roubou a palavra. Se sumiu a alegria do seu coração, foi a hora que você foi roubado a palavra. Mas por que foi roubado? Porque não quis se entregar à oração. É bom você sair daqui, tira um tempo com Deus, lê uns 5 minutinhos, pega a palavra, lê de novo, Senhor, agradeço. Ora, sustenta isso na sua vida. Sabe, rumina. Porque se de repente desaparece, você começa a pensar no problema de novo, o diabo roubou. Quando você vê que você deixou de pensar nas coisas de Deus e daqui a pouco você está pensando no problema, na morte, no que você tem que fazer, o diabo roubou a palavra. Aí o que acontece? Você não tem alegria. Né? Amém. Então o que ele está falando aqui para nós fechar? Verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Então olha só, o que é inabalável? É a palavra de Deus. Deus criou todas as coisas e sustenta pela palavra do seu poder. Então se Deus sustenta pela palavra, o que não é pela palavra não há sustentação. Então queima. Então o reino inabalável fala da sua nova criatura que em comunhão recebe uma palavra. E o que é essa palavra? Deus vai te dar um comando. Que nem eu tenho citado exemplo. Fale com os seus problemas. Ordene. Ordene. Ah, eu estou precisando comprar alguma coisa. Tipo, eu chamo recurso. Em nome de Jesus eu preciso desse dinheiro. Vem para mim dinheiro. Você chama. Ah, em nome de Jesus eu preciso de não sei o quê. Você chama isso para você. Em vez de falar assim, nossa Deus, agora acabou, estou sem dinheiro, estou pobre. Lascou para mim, olha a minha vida, que desgraça que é. Não é assim. Entende? Não, mas estou dizendo que tem gente que fala. Então, é isso que precisa mudar. Mas isso vem pela mortificação da minha carne e da sua. Então, queridos, olha para nós fecharmos aqui, estou acabando. Ó. Então, verso 28 de novo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Então, o reino, ele sustenta a graça. O que é a graça? É o suprimento de Deus. O reino inabalável vem pela palavra, alinhada à nova criatura. Você nasceu de novo, você ouve a voz. Ouviu a voz, agora você tem condição de praticar essa voz e manter-se edificando-se. Orando em línguas e meditando na palavra. Isso vai nutrir você com a graça. Retenhamos a graça. Então a graça não é o que eu faço, não é o que os outros fazem, nem o que os outros pensam. É o que Jesus pensa e diz a meu respeito. É isso que vale. Isso é a graça. É você olhar para a pessoa certa. Não é a lei nem os profetas. Amém, igreja? Amém. Porque, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável. Então olha só, sem reter a graça e o reino inabalável, não dá para servir a Deus de modo agradável. Porque como que se agrada a Deus? Quem lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe.
e recompensa quem busca. Não é crer, você tem que esperar a recompensa de Deus, porque quem crê recebe. Amém. Então, Hebreus 11:6. Essa é a questão. Se você crer, você vai continuar fazendo o que você está fazendo, mesmo que o mundo está caindo lá fora. Ah, eu estou orando, mas está piorando. Então, continua orando. Porque está caindo o que é carne. Vai ficar só o que é espírito. Amém. E aí sim, fique inabalável. O reino inabalável. Amém, igreja? Amém. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele consome tudo que não foi Ele quem fez na sua vida. Então, para Deus refazer tudo novo, o velho tem que cair. Glórias a Deus Deus. não vai construir um negócio bom em cima de algo ruim, porque cai. Então, tem que derrubar tudo. E é você que pode ajudar Deus sendo cooperador de Cristo. Amém. Você vai orar, não é cooperador na igreja. Ah, eu fui promovido a cooperador na igreja. Não é isso que Deus está falando. O cooperador é questão de você se edificar. E cada palavrinha sua, Deus vai trabalhando. Quanto mais você fala, mais Deus faz. Então, orando em línguas, vai falando o máximo que você puder por dia. Todo dia, discipline-se. E o Senhor vai recompensar você, amém? Amém. Senhor, nós te Amém. agradecemos por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Por isso os nossos lábios te louvam. Amém. Bendito seja o Senhor, ó rocha minha, que nos adestra a mão para a guerra e os dedos para a peleja. Papai, eu vejo o Senhor nos levantando com asa como águias. Amém. Porque o Senhor está removendo o cansaço da igreja. O Senhor está removendo o medo. O Senhor está removendo agora toda barreira de carne, todo açougue, Deus, que tem na vida dos meus irmãos. O Senhor está tirando agora, em nome de Jesus, passando a espada. Amém. E os meus irmãos agora vão decolar na oração. Vão decolar, Deus, na vida de comunhão com a tua palavra. Sim, Porque o Deus. Senhor tem um tempo novo. Aleluia. E nada que é velho permanece no novo tempo de Deus. Então o Senhor vai levar cada um de nós separadamente para mortificação. Então que o Senhor abençoe, papai, os meus irmãos, para que eles não sejam roubados dessa palavra, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que não vieram. Abençoa a senhora Brenda, que faz aniversário hoje, filha da Beth. Que o Senhor fortaleça ela, a família, as famílias que nós representamos, papai. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve e que os irmãos que vieram ouvir o áudio também sejam abençoados e o vídeo também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz, dá uma glória a Deus aí.